Bom dia, Deus! Eles aqui são Morirão mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, Pai. Por estar a todo momento nos protegendo de todo o mal dos falsos mentirosos. Proteger nossos corações. Obrigado. Para você, fecha teus olhos, vou orar por você. Deus Pai Todo-Poderoso, cura, Pai, cada um que precisa de Ti. Dá segundo o coração de cada um, Pai. Mostra a ele que o Senhor é Deus, que por pregarmos, por seguirmos o Senhor, sofreremos, Pai, mas teremos quem nos ajude. O Espírito Santo de Deus que todo momento estará conosco. Confie em Deus, não se preocupe com e você está só, não se preocupe que você não tem ninguém que te abandone, porque o Espírito Santo está sempre ao nosso lado. Dessa mesma forma, o Espírito Santo sempre nos protegerá. Confie em Deus. Mateus 15, 10. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Falaram dos discípulos que estavam comendo com as mãos sujas, e Deus disse: o que a gente fala é pior do que comer com as mãos sujas. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Isso é para 2026, para agora, viu? Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Isso está acontecendo em 2026. Pessoas que ouviram todo o tempo a palavra de Deus, nasceram em igrejas, em religiões e hoje seguem mentirosos, apoiam-se em dinheiro, poder, bens, trocaram Deus por dinheiro, por poder, por mentira, por ter multidão próximo. Voltem para Cristo. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Veja se não está acontecendo isso hoje. Pode estar acontecendo até com você, mas todos temos salvação. Arrependei-vos, voltem para Deus. São estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você está vendo aí?
ela não era povo de Israel, mas Deus mostrou o que é a fé. Ele está mostrando para nós que se tivermos realmente fé em Jesus Cristo, isso acontece, o milagre acontece. Não precisamos tocar, não precisamos falar pessoalmente, mas apenas crer somente. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Você já notou que todos os que chegavam com qualquer tipo, você veja, doentes, endemoniados, do que fosse, ele curava. Por que não vê-se isso nos profetas, que se dizem profetas, que se dizem sacerdotes, que se dizem hoje? E ninguém vê. Apóstolos, por que ninguém vê? Chegam às igrejas, chegam doentes, saem piores ainda. Leiam a palavra. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados, sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Olha só, além de curar, além de fazer tudo que o homem necessita, ainda vai alimentá-lo. Veja se as igrejas de hoje fazem isso. É raridade. E se fizer o mínimo possível. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos virão no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos. Isso aqui será o segundo milagre de Jesus. Olha só. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos à multidão, e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu ao território de Magadã. Capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondeu, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou-se, e passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. Veja, Jesus está mostrando a todo momento que voltem para Ele. Abandonem os falsos, os mentirosos e voltem para Cristo. Porque a mentira não faz parte de Deus. Os mentirosos não fazem parte de Deus. Nada trouxe, nada leva. Apenas o bem que você faz aqui. Voltem para Cristo. O mal está sobressaindo nesse mundo. Quem prega o bem, quem prega o nome de Deus está sendo perseguido. Para a honra e glória de Deus. Mas o Espírito Santo nos protege. Recebam todos o pão da vida. Sejam todos abençoados.